Olá, queridos professores dos municípios parceiros do Sistema de Ensino Unifeb. Vamos para mais uma formação sobre temas atrelados aí à educação que favorece a tua prática, teu cotidiano com as crianças. Hoje é um tema muito relevante. Vamos fazer uma live especial em comemoração ao Dia Mundial da Alfabetização. Então, hoje vamos dialogar sobre o conceito de alfabetização, o conceito sobre letramento e relacionar isso com os cadernos que você utiliza, com os materiais que você tem disponíveis aí no portal do Sistema de Ensino Unifeb, para garantir, né, um subsídio, um amparo para o teu trabalho pedagógico. Esse é o compromisso que a Unifeb tem em levar o melhor para você por meio dessas formações no horário de HTPC, com temas diversos. E hoje estou aqui com minha companheira de trabalho, Tainá Carmona, para bater esse papo com você. Não deixe de interagir por meio do chat. É um prazer sempre estar conversando com vocês. E com você também, Tainá. Como que você está? Estou ótima. Tudo bem, Anderson, com você? Tudo bem, graças a Deus. Hoje vamos falar sobre alfabetização e letramento, né? Em alusão aí ao Dia Mundial da Alfabetização. Fala um pouquinho sobre esse dia pra gente. Sejam bem-vindos, queridos educadores, né, nossos amigos e parceiros do Sistema de Ensino Unifeb. Como o Anderson já antecipou, hoje daremos andamento em mais uma formação de um tema muito relevante, que é a alfabetização e letramento, né? Um tema atual e muito discutido. Se realmente, às vezes, as duas têm diferença, se não tem, se é a mesma coisa, como que trabalha, né, esses dois termos dentro de uma sala de aula. Então, nós vamos conversar bastante sobre isso. No dia 8 de setembro, comemoramos o Dia Internacional da Alfabetização, que foi criado em 1967 pela ONU, por meio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. E essa data tem como objetivo ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial. Como todos sabem, né, aqui na nossa live, aprender a ler e a escrever é base para o desenvolvimento intelectual e cultural do ser humano. E, além disso, ao ser alfabetizado, o homem pode ampliar suas possibilidades econômicas, se profissionalizar e conseguir alcançar melhores postos de emprego, que também é algo que vem sendo muito discutido nos dias atuais. É muito importante a gente ressaltar também que a alfabetização ela tem que ser vista como os primeiros passos de uma criança, né? Tem que ser valorizada como uma conquista mesmo. Assim como a criança consegue dar seus primeiros passinhos, as primeiras tentativas de escritas também devem ser comemoradas. Então, para a gente iniciar, né, vamos falar um pouquinho do cenário brasileiro em relação à alfabetização. Dados atuais, conta atualmente, o Brasil tem cerca de 213 milhões de habitantes, e levantamento da Unesco aponta que desse total, mais de 12 milhões, né, da nossa população são analfabetos, sendo a maioria com idade acima de 15 anos. E outra pesquisa apresenta também que a taxa de analfabetos no Brasil tem caído, mas ainda está em 6,6%. E a expectativa do Plano Nacional de Educação, que é o PNE, a Lei 13.005, né, de 2014, é que essa taxa seja zerada até 2024. E não é só isso, né, Anderson? Tivemos o ano passado e esse ano a pandemia, e também é importante que a gente fale desses dados atuais, né, consequentes de uma pandemia. A Unicef apresentou recentemente que o número de crianças e adolescentes sem acesso à educação no país aumentou consideravelmente na pandemia do coronavírus. Em 2019, para vocês terem uma base, né, desses números, em 2019 a gente tinha 1 milhão de jovens sem acesso às escolas. Em 2020, uma diferença de um ano, durante a pandemia o número passou a ser 5 milhões.
Então, se em 2019 a gente tinha 1 milhão, em 2020 a gente tinha 5 milhões. E desses 5 milhões, 41% estão em idade de alfabetização. Olha aqui, você percebeu, Anderson, o aumento dessa evasão escolar? É gravíssimo, né? Isso é muito em virtude da falta de recursos, né? Da desigualdade social, socioeconômica das famílias, que não favoreceu as crianças terem acesso, né, à mediação que os professores fizeram por meio de mídias digitais, né? Então, infelizmente, a gente teve esse cenário, né? E continua tendo, na verdade, né? Sim, com certeza. Né? Assim como em outras etapas da educação, desde o infantil até o ensino superior no Brasil, o ensino presencial dos estudantes em fase de alfabetização foi suspenso durante esse período, e a maioria das escolas adotou o ensino, né, pela internet, o ensino à distância. Ou seja, a alfabetização de grande parte das crianças ficou comprometida, sendo que essa etapa de ensino básico é fundamental o apoio dos professores no loco, né, que os professores estão ali no chão da escola, que esteja acompanhando, fazendo essa mediação com os alunos, é fundamental, não é mesmo? E, além disso, a interação se faz necessária para o êxito da alfabetização. Não adianta, né? O professor tem que estar ali realmente ao lado da criança. E agora, com o aumento da vacinação, aos poucos as escolas têm retomado as aulas presenciais, ou ainda permanece no formato híbrido, né? Parte presencial e parte à distância, mas é um momento de retorno, acreditando que as crianças precisam, agora mais do que nunca, de atenção e muita paciência. Então, né, Anderson, faz-se necessário falarmos sobre esse tema tão relevante para vocês, educadores, e também trazer sugestões para proporcionar atividade significante para as crianças. Exatamente. Essa é a nossa coisa, missão aqui hoje, né? Compartilhar ideias, reflexões e dar alguns direcionamentos. Claro, considerando toda a experiência que vocês já possuem, né, sobre os processos educativos que têm como objetivo o desenvolvimento da linguagem oral, escrita, né? Então, nós temos aqui esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito rico. Eu confesso que não sou especialista em alfabetização, né? Minha área de estudo é outra, né? Mas aqui eu tenho certeza que a Tainá, com toda a sua experiência de sala de aula, né, e também como assessora, vai poder conduzir muito bem. E eu vou trocando ideias, provocando ela, para que a gente possa explorar ideias importantes, né, conceitos também e práticas para favorecer o trabalho de vocês aí, tá bom? Vamos lá, então? Nada. Vamos começar. Vou colocar o slide. Vou projetar aqui. os slides. Isso. Pode passar. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Para iniciarmos nosso diálogo, falaremos sobre o percurso histórico dos métodos de alfabetização. Quando falamos de alfabetização, o que nos vem à mente? O que é alfabetização para vocês? E o que é letramento? É a mesma coisa? É dialético, né? São duas coisas diferentes. Vocês possuem alguma lembrança? Vamos relembrar da nossa infância. Como foi esse processo? Foi gostoso? Ou foi algo cansativo, maçante? Né? O que te traz? Vamos retornar à nossa criança interior ali. O que você sente quando a gente fala da palavra alfabetização? E o que falam sobre esse assunto recentemente? O que você ouve falar sobre alfabetização? Então, eu quero convidar vocês, né, para promover esse diálogo com a gente. Se vocês se sentirem à vontade, comentem no chat, né, que nós vamos colocar aqui na nossa live. Vai ser ótimo a gente acompanhar, né, esse sentimento, o que vocês sentem em relação a esse tema tão importante. Anderson, quer falar um pouquinho sobre a sua experiência, como que foi na escola, o que te lembra? A gente sempre lembra do primeiro professor, né? Principalmente aquele que nos alfabetizou. Sim, com certeza. Eu lembro que eu tive a oportunidade de frequentar a pré-escola, porque antes não era obrigatório, né? A partir de 2016, a pré-escola se tornou obrigatório. Algumas pessoas não tiveram esse privilégio. Eu tive,
E eu lembro que muitas atividades, apesar de ter uma intencionalidade pedagógica com foco na aquisição, né, da linguagem escrita, né, da alfabetização em si, mas a minha professora, ela respeitava muito o tempo da criança. Então, muitas atividades lúdicas, né, atividades manuais, atividades que favoreciam a psicomotricidade, muito brincar, e com o corpo mesmo, né. E lembro que na minha escola tinha um espaço privilegiado para isso, né, um parquinho, e nós tínhamos muitas vivências nesse sentido. Eu tenho certeza que favoreceu bastante, né, os passos aí de atividades que tinham o foco direto, né, da alfabetização. E depois, na primeira série, né, que hoje não existe mais esse termo, a primeira série, a segunda, então foi um processo muito importante, e a professora que eu tive contato na primeira série, ela acompanhou até o terceiro ano. Isso foi muito legal, Olha porque que ela legal. conseguiu conduzir a turma, né, passo a passo ali, de uma forma progressiva, que às vezes, né, de um ano para outro, a gente tem mudanças, isso é natural, mas ali eu acho que fez a diferença. Né, a professora fazia questão de escolher a mesma turma para conduzir até o terceiro ano. E Que eu lembro que eu consegui, né, as lembranças foram muito boas, assim. Foi um processo natural, lúdico, né, que favoreceu, né, o desenvolvimento do meu processo de alfabetização. E a visão faz toda a diferença, né? Hoje eu olho para trás e vejo que aquela professora pôde fazer a diferença porque ela tinha, né, uma dimensão importante, uma visão importante sobre o processo de alfabetização, não ficar restrito, né, à cópia, não ficar restrito à reprodução, e sim ao desenvolvimento integral da criança, valorizando o brincar, né, a dimensão lúdica, né, as experiências de interação social, isso é muito importante. A gente não aprende só com o professor ou com a professora, a gente aprende com os coleguinhas também, né? Isso dá uma base importante para o desenvolvimento das habilidades de pensamento atreladas à alfabetização. E essas lembranças são muito boas para mim, né? Como foi para você, Tainá? Que bom, que delícia, Anderson, que foi assim. Para mim também foi muito proveitoso meu processo de alfabetização. A professora que me alfabetizou hoje é uma das minhas melhores amigas. Ela é diretora de uma escola, então a gente sempre está conversando, trocando figurinhas. Eu acho isso muito legal, né? Eu demorei, na verdade, quase 20 anos para reencontrá-la. A gente se encontrou vai fazer 5, 6 anos. Eu estava na faculdade e eu acho isso maravilhoso, a gente poder fazer essa troca, eu falar o que eu sentia para ela. Sim. Eu fui alfabetizada, né, numa escola pública, a gente não tinha um sistema apostilado, então era aquele mimeográfico que a professora, ela tinha a letra linda, eu era apaixonada pela letra dela. Sim. Se eu fui professora, é por causa dela, eu sempre achei, ela era tipo a minha ídola, né? Uhum. Da educação, ela me incentivou muito nisso, me influenciou bastante, né, a escolher essa profissão maravilhosa. E era isso, eram atividades, né, que ela mesma produzia, a gente ficava ali esperando na sala, ela girar todas as atividades, e essa é a recordação que eu tinha dela. Era uma educação ainda de bastante textos, né, ela trazia bastante fichas de leitura para ser distribuídas na sala, e gostei muito. Eu tive um pouco de dificuldade porque eu entrei um pouco mais tarde na escola e pulei o pré, né, que é a fase principal ali da alfabetização, e já fui para o primeiro ano. Então eu não tive muito a base, né, da educação infantil para essa alfabetização. Então eu já tive que pular para o primeiro ano, tive que aprender na raça mesmo. Então ela me ajudou bastante com esse suporte que eu não tive na educação infantil. Então vamos dar Qual, continuidade aqui. qual Oi? que é o nome dela? O Sandra. nome da professora? Sandra. Eu esqueci de falar, o Sandra. nome da minha professora foi Marinha, ela fazia questão que a gente chamasse de Marinha, no diminutivo mesmo, é muito afetiva, né?
essa perspectiva Sim. de uma professora que cria vínculos afetivos com as crianças, né? Isso faz uma diferença também no processo de desenvolvimento da criança, né? E você falou aí das atividades impressas, né, no mimeógrafo. Eu até lembrei do cheiro de álcool forte que essas atividades tinham, né? São memórias A folha afetivas geladinha. são memórias afetivas que fazem parte, né, do nosso desenvolvimento mesmo. Isso é importante. Então, as atividades impressas dessa maneira, hoje a gente tem muito mais recurso, né? Mas a gente tem que ter esse olhar para trás, entender o tempo histórico que a gente vive também, né? E fazer uso daquilo que a gente detém, sem esquecer, sem deixar de lado as relações humanas, né? Hoje tem recursos incríveis digitais para utilizar, e isso favorece muito, né, o olhar da criança, até na perspectiva do letramento, que a gente vai falar sobre hoje, né? Mas sem deixar de lado os olhos nos olhos, né? A afetividade, isso é muito importante. Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Então, a história da alfabetização, ela está dividida em 4 períodos. Estamos iniciando um 5º período, né, que é essa educação à distância, essa alfabetização à distância, o ensino híbrido. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar de 4 períodos. No primeiro período, né, ele teve início na antiguidade, 4.000 a.C., ele foi até o ano 476. E ele se estendeu, né, até a Idade Média, o século V ao século XV. E o único método existente foi da soletração. Mas o que é método da soletração? Ele é considerado o mais antigo dos métodos, e a proposta é que o indivíduo aprendesse os nomes das letras, reconhecer fora da ordem alfabética e, por fim, tentar redescobri-las em palavras ou textos a partir da soletração mesmo. Nesse método, ensinavam-se, né, estratégias de soletração que ajudavam o aluno a associar o nome da letra à sua representação visual e ao som que ela adquire na palavra. E quais são as vantagens da soletração, né? Que todo mundo fala, eu não uso mais isso dentro da sala de aula, que com tantos métodos, né, que a pessoa acaba mesmo não uso isso. Mas eu acho que sim, a gente tem que pegar um pouquinho de cada método e colocar em prática dentro da sala de aula, né? Por exemplo, no método da soletração, qual que é a vantagem? A vantagem é que o aluno reconheça as letras, porque é uma etapa fundamental, né, inescapável do processo de aquisição da escrita, já que as relações entre os sinais gráficos, os sons que eles representam, são um princípio básico de qualquer sistema, né, alfabético. Mas também temos o lado negativo desse método, né, como todos os outros métodos. E qual que é o risco? É a memorização fora de contexto das letras. E de algumas sílabas afasta o aluno do significado das palavras. Então, às vezes, o aluno foca muito numa letra, numa sílaba, e se ele for provocado, né, em tirar essa letra fora da ordem, ele já tem aquela dificuldade. Então, pode ser que afaste o aluno realmente do significado das palavras. E é possível desenvolver o conhecimento, né, sistemático do alfabeto em textos com sentido e com uso de materiais com letras móveis. Então, quando a gente trabalha com soletração, a maioria dos professores utilizam as letras móveis. E foi nesse período, né, que inventou-se a nomenclatura ABC, porque ensinava o A, depois o B, e assim por diante. E no segundo período, né? No segundo período, aconteceu entre os séculos XVI até o século XVIII, até a década de 1960. E esse período foi marcado pela rejeição ao método da soletração. Então, o pessoal já falava, né, vamos inventar outro método. E aí, né, inventou-se os novos métodos sintéticos e analíticos, e também tivemos a criação das cartilhas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre cada um desses períodos.
E eu vou trazer características bem específicas para vocês. Pode mudar o slide, por favor. E o terceiro período, né? Iniciou-se em meados de 1980, com a divulgação da teoria da psicogênese da língua escrita, e foi marcada pelo questionamento da necessidade de associar os sinais gráficos da escrita aos sons da fala, para se aprender a ler e escrever, que é o método fônico. E no quarto período, né, que é o atual, não tão atual, porque a gente já está entrando no quinto período, foi a reinvenção da alfabetização, né? Um período que se discute a necessidade da organização do trabalho docente e a sistematização do ensino para alfabetizar letrando. Aí entra o letramento, e não só a alfabetização, né? Então é importante a gente falar nesse quarto período sobre a sociolinguística e a psicolinguística, né? Que o aluno pensa antes de escrever, ele cria suas próprias possibilidades de escritas. Então, agora a gente vai conversar um pouco sobre cada período. Pode passar, por favor? Isso, muito bem. Então, na antiguidade, né, denominada como primeiro período, foram criados o alfabeto e o primeiro método de ensino, que foi a soletração, como eu falei para vocês. Mas também, né, a soletração ela pode ser encontrada como alfabético ou ABC. Como que acontecia a alfabetização nesse período? Era um processo lento e complexo. Então, iniciava-se pela aprendizagem das 24 letras do alfabeto grego, e as crianças tinham que decorar os nomes das letras, alfa, beta, gama, etc. E primeiro na ordem alfabética. Depois as crianças tinham que aprender no sentido inverso. Já pensou como era difícil isso, Anderson? Nossa, estou imaginando aqui. É simples, né? Aprender em Muito alfabeto em complexo. grego. Então as crianças Se é difícil, aprendiam. né, de uma ordem, do início ao fim, depois ao contrário. Meu Deus. Ao contrário. Era muito difícil. E depois de Sim. decorar os nomes, né, aí depois de decorar os nomes, aí que apresentava a forma gráfica para as crianças. Então ela ouvia primeiro, ela não tinha contato com a forma gráfica, e depois que era apresentada a letra para ela. Por isso que era um processo complexo. Então era necessário associar o valor sonoro, né, memorizar, e depois aprendi a respectiva representação gráfica, que era escrita. Como vocês podem ver aqui na tabela, né, as primeiras letras apresentadas eram as maiúsculas, distribuídas em colunas, e depois vinham as minúsculas. Quando as crianças haviam memorizado a associação das letras às formas, aí então era feito o trabalho com as famílias silábicas, iniciando pela sílaba simples, né? Então era alfa mais beta mais alfa, ba, beta mais bé, beta mais eta, o B. Olha que difícil, gente. E decoradas em ordem, até se esgotarem todas as possibilidades combinatórias. E os primeiros textos apresentados vinham segmentados em sílabas. Então, pensa você abrir um livro e ele não está escrito em palavras, ele está escrito em sílabas. E depois que eram apresentadas a escrita normal. Mas, quando vinha a escrita normal, não tinha espaço entre as palavras e nem pontuação. Fato que a tornava a escrita mais complexa que a atual. E por esse método, as crianças demoravam cerca de 4 a 5 anos para se aprender a ler. Olha que difícil. Então, imagina você pegar um livro que ele está escrito só em sílabas. E quando você recebe o livro com as palavras, ele já está sem espaço e sem pontuação, sem nada. Sabia disso, Anderson? Não sabia. Muito curioso, Como era né? difícil. Pode passar o próximo slide, por favor. E na Idade Média, como que era? Na Idade Média, utilizavam a mesma sistemática de progressão, então a letra, sílaba, palavra e depois o texto.
Só que o processo de ensino ocorria em dois níveis, o do alfabeto e dos primeiros textos, né? Os textos usados tinham um cunho religioso, todos escritos em latim, não tinha outra, né, outra escrita, e cada criança tinha que levar seu próprio livro para estudar. Então, se hoje temos 25 crianças dentro de uma sala de aula, né, que é a média da sala de aula do Brasil, teríamos então 25 livros religiosos diferentes para trabalharmos. Seria facinho, né? 25 crianças com 25 livros diferentes para a gente trabalhar. E durante esse período, para ensinar a ler e a escrever, deviam se apresentar apenas 4 letras por dia. Ou seja, a criança aprenderia no primeiro dia as letras A, B, C, D, né? Aí veio a palavra nomenclatura abecedário ou ABCD, não só mais o ABC, agora é o ABCD. E no outro dia ela aprenderia o E, F, G, H. Ainda é possível encontrarmos peças em museus de suporte de textos, né, utilizados na época, como alfabetos de couro, eles utilizavam alfabeto de couro, de tecido e até mesmo em ouro, né, as letrinhas em ouro. Hoje a gente utiliza o alfabeto móvel, né, que é de EVA, às vezes tem também, às vezes de MDF, a madeira. E também é possível encontrar tábuas de gesso ou de madeira que tinham o alfabeto entalhado, o alfabeto todinho. Esses objetos eram postos em contato com as crianças, né, até a maior-idade, pois os pais acreditavam que quanto mais cedo entrasse em contato com o material escrito, mais fácil seria a aprendizagem, e aos poucos iriam incorporando aqueles conhecimentos. Havia ainda outras estratégias usadas na alfabetização, como os alimentos. Eles usavam muito alimentos para ensinar as crianças a lerem e escrever. Na Itália, né, por exemplo, era comum servir bolos e doces em formatos de letras. Aí eu já ia gostar, Anderson. Eu Já também. pensou para você fazer um Será bolo? que, será que foi aí que nasceu a sopa de letrinhas? Deve ter sido, né? Sim! Ah, o Anderson já desvendou. É, Mas deve ser uma delícia, hein? Doce, bolo para aprender a ler e escrever. com certeza. Pensando bem, né, a confeitaria hoje tem muitos biscoitos, né, que tem o formato de letras, né? Eu acho que faz parte da tradição. Sim, Muito curioso isso. sim, olha, desde a Idade Média. Olha que interessante, né? Então, a professora levava bolo e doces com o formato das letrinhas, e após apresentarem o alimento, né, como está o formato, aí ensinava o nome da letra e as crianças comiam, que era a melhor hora, né, a melhor parte da aula. E, como o Anderson disse, veio aí, né, a origem das atuais sopas de letrinhas. Quem já comeu a famosa sopa de letrinhas? Eu amava, Anderson. Eu também. Não, e hoje no mercado existem vários outros formatos, números, desenhos. Verdade. Por que não, não resgatar isso, né? Em sala de aula Sim, também, né? Acho que é muito interessante. Assim como a pizza é utilizada para desenvolver o conceito de fração, né? As letras, o alimento em forma de letra, acho que é uma boa alternativa, né? Apesar de ser sim, uma metodologia, né, vinculada a muitos anos atrás, mas nada melhor do que ressignificar algumas coisas e trazer sentido, né, para a realidade da criança. com certeza. E o gênero receita, ele é um recurso muito rico para trabalhar dentro da escola de aula, né? Então a gente consegue trabalhar alfabetização, matemática, trabalho em equipe, trabalhar até, né, educação física, movimento. Então, eu acho que é interessante que os professores resgatem esse recurso tão rico que é a receita. Uhum. Pode passar, por favor. Então, a partir do século XVI, perdão, pensadores começam a se manifestar contra o método da soletração em função da sua dificuldade, porque era muito difícil. Então, os pensadores falaram, não, não vai dar certo, né? Vamos fazer de outro jeito. Então, nesse período, tivemos uma reinvenção da alfabetização
E criou-se, então, o método silábico, que ensina o nome das vogais, depois o nome de uma consoante. E em seguida são apresentadas as famílias silábicas por elas compostas. Ao contrário do método fônico, né, no método da silabação, a sílaba é apresentada pronta, sem se explicitar a articulação das consoantes com as vogais, e na sequência estavam-se as palavras compostas por essas sílabas, né, e outras já estudadas. Então é diferente, a gente não vai mais. Eles falavam que é muito difícil, então incluíram, né, as consoantes já com as vogais, que são as sílabas. E criou-se também o método global, que surgiu com a finalidade, né, de partir de um contexto e de algo mais próximo da realidade da criança, que é um método que, né, que está mais próximo agora do nosso cotidiano. Pois se sabe que a letra ou a sílaba isoladas de um contexto dificultam a percepção, pois são elementos abstratos para a criança. Então, né, então a gente agora parte de um contexto, de um texto, de um poema, que aproxima a criança da realidade. E a gente estuda a partir de um texto. E também surgiu o método das cartilhas, né, da necessidade de um material para ensinar as crianças a ler e escrever. Né, até que elas aprendiam em livros que eram levados, como eu falei, de casa, né, quando tinha algum livro em casa, né, livros religiosos. Então, para padronizar isso, criou-se as cartilhas. No século XVI, né, surge o silabário, a primeira versão, que seria a cartilha. As cartilhas brasileiras tiveram origem em Portugal, né, que chegou a enviar exemplares para a alfabetização em suas colônias. A primeira cartilha, como está aqui na figura, né, foi da autoria de João de Barros, a cartinha para aprender a ler. É uma das cartilhas mais antigas para ensinar o português. E sua primeira versão foi impressa em Lisboa, 1539. Então, vocês têm aqui a imagem da primeira cartilha. E tinha cartilhas para as mães, tinha cartilhas para padres, tinha diversas cartilhas, mas essa foi a primeira cartilha para ensinar português. Combinado? Próximo slide. Então, aqui, né, tem a sinopse das fases dos métodos, né? Então, coloquei aqui os tipos dos métodos, né? Em cima nós temos soletração, fônico, silábico, palavração, sentenciação, contos e da experiência infantil. Então, são fases, né? Então, no começo, nos primeiros métodos, vocês conseguem ver que sempre partia das letras para o mais complexo, que era o texto. E hoje não, hoje a gente já tem uma inversão, né, dessa fase. Então, a gente parte de um conto, de um texto, depois estuda-se as frases, depois as palavras, as sílabas, depois as letras. Quer falar alguma coisa, Anderson, sobre essas fases? Se você lembra, se recorda de como foi a sua alfabetização? Olhando esse quadro, muito bem organizado por você, eu acho que, e resgatando lembrança, né? Em alguns momentos, minha professora, ela buscava o trabalho com os elementos mais mínimos, né, da palavra. Então, começando das letras, né? Mas ela também não deixava de lado o processo da leitura do texto em si, né? Fazer a vertente inversa, vamos dizer assim. Então, acho que ela trabalhava de uma forma mista, né? Tentando atender aí, talvez algumas crianças na turma que tinham dificuldades, partindo do global para o sintético, né? A gente vê essa tendência hoje de ter um sentido mais amplo, né? Partindo do texto para chegar nas letras, né? Mas eu recordo que foi um misto das coisas, assim. Que bom. Eu acho, Anderson, que os professores devem continuar fazendo essa mistura, né? Porque vai depender muito da realidade dos meus alunos. Vai depender se alguma criança tem dificuldade ou não. Então, hoje eu consigo trabalhar com um conto e vou depois, né,
trabalhando as sentenças, palavras, sílabas, depois as letras. Ou não, vai ter atividade que eu quero eu quero partir das letras, né, do alfabeto. Então, acho que o professor, é importante que o professor não, tipo assim, eu vou trabalhar só sentenciação. Não, né? Depende da realidade dos seus alunos, da sua escola. Se tem algum aluno que tem dificuldade, precisa de uma atenção melhor, maior, né? Então, você que vai escolher o método. Não tem um método, então é esse que nós vamos utilizar, né? Sim. Então, e Eu acho que agora que já isso conversamos. é um método que pode, que não é especificamente da alfabetização, mas que pode auxiliar nisso, é a taxonomia de Bloom, né? Que inclusive fundamenta o material do sistema de ensino, né? A gente consegue visualizar ela na BNCC, a gente pensa lá nos verbos que iniciam os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, o verbo é o processo cognitivo envolvido na ação, e essa ação sobre um objeto do conhecimento. Então, a gente vê uma progressão das habilidades, inclusive, partindo de elementos que exigem um nível de complexidade menor do pensamento, como identificar, né? São processos atrelados à memorização, ao lembrar, né? Depois a compreensão, depois a aplicação daquele conhecimento, análise, a avaliação e, por fim, a criação, né? O criar. Então, entender e mediar processos educativos que a criança pensa sobre o pensar pode favorecer bastante, né? O professor visualizar, porque uma sala de aula não é... As crianças, cada um tem sua peculiaridade, sua trajetória histórica que fez ela ter contato com alguns textos, né, culturais ou não, né, a linguagem no ambiente. A gente sabe hoje que as mídias digitais influenciam em grande medida as crianças. Elas têm contato com desenhos animados, por exemplo, que exploram conceitos bastante complexos. E isso vai favorecendo, vai ampliando o repertório cultural dela. Então, por isso que faz sentido a gente caminhar do global, né, elementos que valorizam o global, para o elemento mais simples, né? Mas sem deixar de lado algumas intervenções que partem do elemento sintético, né, da letra. Isso a gente não pode deixar de lado, porque senão algumas crianças podem ficar defasadas por conta dessa diferenciação, né, cultural que ela não teve oportunidade, às vezes, de ter acesso. Então, a taxonomia ajuda você a pensar. Vocês podem ter acesso às tabelas do verbo facilmente pelo Google, né, entender essa metodologia. A gente tem cursos, inclusive, abertos no EAD Unifeb para você se apropriar dessa metodologia. E aí você olha para a BNCC com outros olhos quando você entende a taxonomia de Bloom e consegue identificar o teu aluno. Às vezes ele tem dificuldade de partir da sentença ou do texto em si, porque ele ainda não tem um domínio cognitivo de alguns elementos importantes, de um nível de complexidade menor do pensamento, que é identificar, de listar. Então, a gente consegue, com a taxonomia, categorizar os processos cognitivos atrelados a uma ação, né? Então, trabalhar de uma forma mais minuciosa nessa questão da soletração, do fônico, com algumas crianças vai ser importante, né, para que a gente possa dar esse respaldo, essa nivelação, para que depois ela consiga chegar à sentença e ao conto em si, ao texto, de uma forma mais apropriada, tá? Então, essa é a minha visão sobre, tá? Sim, Anderson, ótima colocação. Por isso que eu falo que o professor tem que ter o olhar atento, a escuta atenta, para perceber o que realmente minha sala precisa, do que meu aluno precisa, né? Porque às vezes um aluno tem a necessidade de um método e o outro de outro método. Né? Então o professor tem que ter essa escuta, esse olhar atento individual para o aluno. Sim, Então e aí vamos dar continuidade. O professor pode olhar para uma página, por exemplo, da apostila, e nessa página ela te dá condições a ir para o texto,
né, em alguns momentos, Sim. ou aí para a palavra. Aí o que vai diferenciar uma coisa da outra é a abordagem que você vai fazer. O recurso está lá. Com certeza. Agora, qual abordagem você fazer? Você pode pedir para as crianças façam a identificação das letras contidas numa determinada palavra, mas ali tem textos, né, pictóricos, textos escritos, textos, diversas linguagens, né? Inclusive, quando você puxa o link para as ferramentas digitais, você tem o texto audiovisual, e aí as múltiplas linguagens favorecem a criança tomar domínio sobre aos signos, né, que estão contidos nesses textos, tá? Então, aí o professor, com seu gabarito, seu, né, poder de criação, olhar para uma página apostila e dali extrair, né, a melhor intervenção, você conhecendo a tua realidade, teus alunos. Então, isso vai fazer a grande diferença, né? O recurso está ali para isso. O que a gente não pode ficar é preso a métodos clássicos, né, que cumpriram o seu objetivo, cumprem ainda, mas eu falo presos no sentido exclusivo, ficar focado, né, na soletração, no método fônico exclusivamente. Isso eu acho que restringe muito, né, o processo de você buscar um desenvolvimento coerente para o teu aluno, tá? Então, Sim. eu vejo às vezes com um olhar preocupado, uma certa nostalgia, alguns colegas compartilham nas redes sociais, né, um sentimento nostálgico, aquela cartilha Caminho Suave, sabe, Tainá? Mas no sentido assim, Sei. a nostalgia afetiva é importante, é legal, é gostoso isso. Mas falar que aquilo cumpre o papel a uma metodologia de ensino eficaz, aquilo que tem que ser, isso me preocupa. Porque é uma metodologia extremamente tradicional, né? A gente ficar preso a isso, a gente limita o olhar da criança para tudo aquilo que ela tem contato ao redor dela, né? Então veja você, professores, a maioria de vocês tem no mínimo 20 anos de idade, né? Os desenhos animados que você tinha contato lá atrás, na sua infância, né? A maioria dos desenhos animados eram de pega-pega, né? Tom e Jerry, Ligeirinho, né? O Coiote, o Papaléguas, né? Ir lá, pegar, machucar, era isso o contexto. Aí, observe os desenhos animados que as crianças têm contato hoje. Dora Aventureira, ela aprende a linguagem estrangeira, né? A língua inglesa, e tem contato com conceitos complexos da biologia, das ciências naturais, né? E tantos outros desenhos animados que elas têm contato com conceitos que partem de um contexto muito amplo. E a gente não pode ignorar isso. As redes sociais, que elas são usuárias, né? Apesar de não ter suas próprias contas, mas elas acessam por meio do celular dos pais, ao TikTok, ao Facebook, ao Instagram, ela faz leituras de muitos textos fotográficos, né? Então, essas informações vão dando um escopo importante de um repertório cultural na vida da criança. E a escola não pode ignorar isso, ficar presa a Eva viu a uva, alguma coisa nesse sentido, entende? Ficar presa à questão da identificação dos símbolos, dos signos, né? Pura e simplesmente. Não estou falando que isso não seja importante. Isso é importante, deve ser feito, porque faz parte de um processo mais amplo. Mas a gente não pode ignorar a leitura do contexto maior, do texto em si, né? Porque isso conecta a criança a uma dimensão do letramento, é valorizar aquilo que ela tem de repertório, né? Então isso é importante. Com certeza, Anderson. Eu acho você citou muito bem, né, a Caminho Suave. E inclusive ela tem disponível, né, nas livrarias com a nova ortografia, já está atualizada. Sim. Também não vou reclamar, porque eu já trabalhei com crianças com transtorno espectro autista e o Caminho Suave trouxe um resultado muito, né, esperado para aquele aluno. Aquele aluno precisava, né, desse material. Porém, se a gente ficar focado só nesse método de ensino, a gente estaria ignorando a nova geração,
né, a era da tecnologia. A gente não estaria respeitando o espaço, a geração das nossas crianças atuais. Né? Antigamente, no nosso tempo, a gente foi alfabetizados com o caminho suave, porque na nossa geração era o que se esperava. Né? Era uma educação limitada. A gente já atingia o objetivo esperado da geração. Hoje não. Hoje temos um novo método, né? Temos uma nova pedagogia, uma nova educação, uma nova geração, e a gente precisa respeitar essa geração. Né? Ótima colocação, exatamente. Anderson. Então, vamos continuar aqui, né? Já que estamos falando de uma nova geração, de um quarto período, né? Possivelmente um quinto período agora com o ensino híbrido. Vamos falar sobre o letramento, né? O que é o letramento? Por que ele é importante? Então, eu trouxe uma tirinha, né, da Mafalda, para instigar um pouquinho vocês, que é assim: minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. Aí ela finaliza assim: o bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Uhum. Quer falar alguma coisa sobre essa tirinha, Anderson? Tô com medo de interpretar ela de forma errada, né? Eu prefiro não me arriscar. Prefiro não arriscar para não passar vergonha aqui. Você acabou de falar, né? Caminho suave. Você não se familiarizou, né, com essas frases, né, da Mafalda e da amiga. É muito, né, o que se aprendia na escola. Né? Então, na tira podemos observar que, né, é retratada uma crítica à alfabetização mecânica, a qual se utiliza de textos cartilhados para alfabetizar numa concepção, né, de língua como código. Então, pode passar, por favor, Anderson? Então, aqui, por exemplo, né, olha, quando a Mafalda falou, né, sim, a massa só e salga a massa, né, a Mafalda, a massa se amassa na mesa. Olha o texto do pato, olha o palhaço, né, desculpa, o palhaço. Olha o palhaço bate o chocalho, o palhaço dá cambalhota, o povo dá, olha o palhaço. Vocês viram que há uma relação, né? O rato Sim. rói tudo, rói a roda, rói a rede, rói a roupa, o gato Didi pega o rato. Então eram textos memorizados, né? Com frases memorizadas, usava-se muito, né? As rimas, ótimo, né? Trabalhar as rimas, consciência fonológica, mas eram textos mecânicos, né? O Anderson mesmo né? Falou: a Eva viu a uva, né? Olha como ele já decorou, né, essa frase, ficou muito marcante, né, para você, né, Anderson, essa da uva. Sim, tantas outras, né? E aí faz o processo de memorização puro e simples. E aí você não entende o contexto. E essa frase, inclusive, ela é contextualizada, refletida pelo Paulo Freire, né? Quando ele fala em Pedagogia do Oprimido, né? Sim. Ele cita ela, Eva viu a uva, e aí, mas qual que é o papel social de Eva na sociedade, né? Não é a Eva da Bíblia. Eva é uma mulher, então Eva viu a uva, qual que é o papel da Eva na sociedade, né? Então, vai além, né, do mero ato de você memorizar uma expressão, que às vezes ela combina, né? Então, aquele diálogo que você pôs na tirinha aí, faz todo sentido quando você coloca essas páginas aqui, que a gente teve contato com esse tipo de alfabetização mesmo. Ela cumpre seu papel até certo ponto, né? Até certo ponto. Quando você fica só nisso, esse é o problema, né? Você não amplia os horizontes de você entender o significado, o sentido de tudo isso, né? Você memoriza lá o palhaço, então palavras que tem o LH, né? Muitas palavras para incorporar aquilo no teu repertório. Mas ficar só nisso é um grande problema, né? Uhum. Por exemplo, esses textos estão dentro da realidade da criança? Hoje, não.
né? Como o Anderson falou, as crianças hoje têm acesso a milhares de vídeos, né? Desenhos que são elaborados por médicos, milhares de desenhos, né, produzidos por cientistas. Então a gente precisa respeitar essa nova geração. E outra, vou ser sincero, né, Anderson, um professor antigamente ele precisava planejar essas aulas, precisava sair da zona de conforto, precisava estudar, se aprofundar. Não, é uma mera reprodução, né? E aí isso depois ia para o caderno, copiar essas palavras várias vezes, né? Sem uma reflexão sobre, sem pensar sobre esses conceitos, né? Só incorporando a repetição dos signos, que são as letras, né? Autorrepertório. Mas a gente pensa, mas eu fui alfabetizado, cumpri o seu papel, mas você foi letrado? É uma outra questão. Pensa aí, professor. Você foi alfabetizado, você consegue interpretar letras, palavras, sentenças e textos. Mas aí você se depara com uma nova linguagem. Por exemplo, vou pegar minha área, tá? Que eu me sinto mais confortável com isso, tá, Tainá? Quando você vai utilizar um novo recurso digital, por exemplo, o Canva, né? A gente apresentou o Canva aqui para vocês numa live sobre tecnologias. E quando eu dou oficina para professores, eu falo sobre essa ferramenta que você pode criar diversas design gráfico muito importantes assim, né, para trabalhar em sala de aula, infográfico, cartaz, folhas de atividade, né, para complementar o material didático que você já tem em mãos, e ela é fantástica. Coisas que só quem dominava o Photoshop ou CorelDRAW, programas extremamente sofisticados, dava conta de fazer, você pode fazer de uma forma muito facilitada. E aí você tem que entrar num site específico, criar uma conta específica para você usufruir dessas ferramentas. Um e-mail, uma senha, e você escolher um design a partir de um tamanho específico, se você quer um A4, se você quer uma folha quadrada, retangular, e assim vai. E aí, tudo isso que eu estou falando para vocês demanda um pensamento em uma sequência lógica das coisas, o que a gente chama na tecnologia de algoritmo. Você usa algoritmo para fazer um bolo, uma receita de bolo. Se você colocar farinha no momento errado, não dá certo o seu bolo, correto? Se você clicar em um elemento que não é a sequência lógica das coisas, você não vai chegar ao resultado final que você pretendia. Isso tem a ver com o processo cognitivo, de você identificar qual site você tem que acessar, qual botão você tem que clicar, qual formulário você tem que preencher para fazer sua conta, e depois escolher um template para você trabalhar em cima dele, fazer o seu design, com base em alguns menus, né, que te oferecem elementos gráficos, fotografias, textos. Isso tudo é processo cognitivo envolvido numa ação, no objeto de conhecimento, que é a produção de um design gráfico, né? Então você precisou identificar, você precisou associar, então processos cognitivos, né? Aplicar, demonstrar e assim vai, até chegar ao criar. E aí quando você tem acesso a simplesmente você decorar coisas, você fica lá no primeiro campo, que é a primeira dimensão, que é o lembrar das coisas só. Você não vai além. Esse que é o dilema da coisa, entende? Então, muitas pessoas que hoje têm dificuldade para explorar outras linguagens, principalmente a tecnológica, e aí domínio da tecnologia não é acessar a rede social, não é jogar seu aplicativo preferido do smartphone, não é isso. Isso não é domínio. Domínio da tecnologia é quando você consegue pensar de uma forma lógica sobre processos sequenciais para atingir teu objetivo, né? Se eu falar assim, para muitos alunos hoje, meus, assim, alunos da graduação, Times New Roman, também em 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens de 1,5, né? Se eu falar esses elementos, para algumas pessoas aí fez muito sentido. Tá fazendo uma edição de um texto, num editor de texto tipo Microsoft Word. Para outros, estou falando grego, não está entendendo, entende? Então, é isso.
pessoas que às vezes ficaram presas a um processo educacional muito restrito à memorização só e reprodução daquilo, não consegue extrapolar habilidades de pensamento para outras linguagens, tecnológica, artística, que é muito importante também, a arte, né, para o nosso convívio social, para a apreciação estética, para tudo aquilo que a gente nos rodeia e fazer melhor as coisas, né, e linguagem corporal, inclusive, né, nossa expressão corporal, nosso envolvimento com o movimento corporal, enquanto cultura, né? Então, veja, e aí esse é o resultado de um processo muito pautado na memorização, na reprodução. Você limita o ser para aquilo, alfabetizou, ponto final. O letramento vai além disso, vai favorecer a tua aplicação de processos cognitivos simples, medianos e mais complexos, a multiplicidade de linguagem que a gente tem no mundo, né? A nossa relação com o mundo. E aí você vai ter, quando você tem um processo educacional nessa vertente, e é o que respalda, inclusive, o nosso material, faz com que a criança, depois o adolescente, o adulto, amplie seus horizontes e consegue, né, extrapolar as habilidades do pensamento para diferentes campos da vida. E são pessoas que conseguem empreender, pessoas que conseguem continuar aprendendo para o resto da vida, que é uma filosofia da BNCC, inclusive, né? Continuar aprendendo sempre, ter um pensamento de projeto de vida, de ser empreendedor, né? Então isso faz sentido, tá? Então essa reflexão que eu queria, desculpa ter estendido um pouquinho aí, Tainá, sobre o conteúdo, mas é o que eu penso, e aí eu faço essa provocação para os professores pensarem. Porque me preocupa essa expressão, às vezes. Mas isso aí cumpriu o seu papel muito bem. Eu sou alfabetizado. Mas você é letrado? É uma coisa diferente. Você dá conta de extrapolar suas capacidades cognitivas para outras linguagens muito bem? Então, é esse que é o X da questão. Então, essa geração que convive com a mídia digital de uma forma que às vezes é inadequada, olhando para as mídias digitais para facilitar a vida e para o entretenimento, a distração. Isso, quando a gente olha para as mídias digitais com esse enfoque, isso é um problema também. A cultura digital é uma dimensão muito maior. Fazer uso da tecnologia para favorecer o teu aprimoramento, né, e você utilizar para estudar, para trabalhar. Então, a gente também tem que ter essa compreensão. Senão a gente, algumas pesquisas recentes, Tainá, está demonstrando que essa geração atual, a geração Z, ela tem um nível de QI abaixo dos seus pais. A primeira geração que ocorreu isso ao longo, desde que os exames, desde que o teste QI foi criado. Qual que é o grande responsável disso? A interação desenfreada com a tecnologia digital de uma forma errônea. Porque quando você interage com ela de uma forma adequada, você tem ganhos de QI, sabe? Quando você utiliza o Duolingo para aprender línguas, aplicativo de celular, você aprende de uma forma autodidata a língua que você quiser, né? Utilizar recursos para você aprimorar seu pensamento lógico, matemático e assim vai. Estou falando isso para a gente pensar, inclusive, nós professores, né? Sim. E entender o conceito de cultura digital para levar o melhor para as crianças. E não ser nostálgico no sentido preocupante da palavra, é se prender a isso aqui, a esse tipo de atividade, porque isso aí não dialoga com as demandas do século XXI. Senão, se a gente não trabalhar habilidades do pensamento, a gente vai ficar... Nós, seres humanos, que somos a espécie mais inteligente que reside no planeta atualmente, né? A gente vai perder esse status para a inteligência artificial, porque ela está cada vez ficando mais inteligente. Os seres humanos não estão caminhando nesse sentido, não. Verdade, Anderson, ótima colocação. Então, vou aproveitar seu gancho e vamos falar, então, sobre a importância do letramento, né? Então, pode passar o próximo slide.
Embora muitas vezes entendidos como sinônimos, a alfabetização e letramento não são a mesma coisa. Esses dois conceitos trazem especificidades, ainda que existem indicações para que caminhem juntos durante os anos escolares iniciais. Então, embora sejam duas ações distintas, alfabetizar e letrar devem acontecer de maneira paralela. Mas, afinal, qual é a diferença entre esses dois conceitos? O que diz a BNCC? Como alfabetizar e letrar na educação infantil e no ensino fundamental? Então, o que é alfabetização e letramento? Vamos começar com essa pergunta, desencadeadora. O aprendizado da leitura e da escrita é um processo precursor do desenvolvimento da capacidade crítica e autônoma de um indivíduo, Então, como eu disse no começo, é a maior conquista que o ser humano tem, aprender a ler e escrever. Então, desenvolvida nos anos escolares iniciais, o conceito de alfabetização é muitas vezes, considerado homogêneo, ao conceito de letramento. Porém, sendo percebidos como integrantes de um mesmo processo de aprendizagem, onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever, esses dois conceitos possuem características específicas. Por exemplo, como o Anderson disse muito na fala dele, uma criança alfabetizada não é necessariamente uma criança letrada, e vice-versa. Não é porque uma pessoa ela sabe ler que ela é letrada, que ela se escreve que ela é letrada. Muitas vezes uma pessoa ela tem contato com o texto, ela sabe ler o texto, mas não sabe interpretar aquele texto. E isso acontece muito. Então, as atividades envolvidas em cada uma dessas concepções são diferentes, Uma se refere ao processo de decodificar e codificar a escrita e os números, que é a alfabetização, e o letramento, se diz a respeito de organizar discursos, a capacidade de reflexão, interpretação e compreensão de texto, como o Anderson disse. Então, aqui eu trouxe a definição de alfabetização, que é a ação de ensinar, aprender a ler e escrever. É o uso social da escrita. Então, nós temos a reação do analfabetismo e a correspondência entre dois modos de representação, as linguagens faladas e escritas. Pode passar para o próximo. E o conceito atual de alfabetização é empativa, que a criança aprende a ler e escrever pensando. Por isso que eu disse também no começo que a criança, nos dias atuais, ela cria suas próprias hipóteses de escrita. Então, ela pensa para escrever e não simplesmente copia o que está na lousa. Então, para a criança ser alfabetizada, ela precisa pensar o que ela está falando e o que ela está escrevendo. Próximo. Aqui eu trouxe uma fala da Emília Ferreiro, que a criança interage ativamente com o seu meio, construindo suas próprias categorias de pensamento, ao mesmo tempo que organiza o mundo. Grande Emília Ferreira. Próximo. E ela fala sobre as categorias do pensamento, Sim. Faz sentido para mim, quando a gente media processo para a criança pensar sobre pensar, Isso nasce com um grande educador também, psicólogo, John Dewey, norte-americano. Eu vejo ele presente também na BNCC. Então, pensar sobre pensar é o aprender sobre aprender, sabe? Organizar o pensamento, não de uma forma engessada. A gente tem que dar liberdade também à criança, dando os caminhos, dando os nortes, mas a criança precisa ter essa descoberta, senão vocês devem conhecer pessoas que elas não conseguem organizar o pensamento e organizar a própria vida financeira, emocional, de interação com outras pessoas, Então isso faz parte dessa necessidade de a gente aprender a pensar. Tem muitas pessoas que hoje ganham dinheiro ajudando pessoas a pensarem melhor, São os chamados coaching. Por que não, desde o começo lá da educação infantil, a gente instigar as crianças a criarem hipóteses sobre questões que a gente coloca? E as hipóteses que elas colocam, às vezes,
não serão confirmadas, né? Serão refutadas, mas o processo de você criar hipóteses é muito importante. Na graduação, a gente faz isso para fazer o TCC, né? Mestrado, doutorado, a gente cria hipóteses sobre um problema, que é uma pergunta que a gente busca resolver por meio da pesquisa. Né? Então, a hipótese ela é confirmada ou refutada. Isso faz parte do pensamento científico. Mas perguntas devem ser ditas. Hoje, na era da informação, a gente não tem que ficar se preocupando muito com o que e o como, mas sobre o porquê das coisas, que é mais importante. E as crianças são cientistas natos, né? São filósofos, pequenos filósofos, toda criança é. Ao longo da vida a gente perde isso, infelizmente. Né? Porque às vezes a escola segmenta tanto, engessa tanto que a gente perde essa coisa que é quase que instintiva. Pode perceber, crianças em 2, 3 anos de idade, elas perguntam o porquê de tudo. Não estou mentindo, né? Perguntam por quê o tempo todo. A gente fica até fadigado disso, mas é muito importante instigar a curiosidade. Né? Curiosidade intelectual faz parte de uma dimensão da competência da BNCC, pensamento crítico, científico, né, e criativo. E a gente perde isso, né? Então, vamos organizar formas para que valorize o pensamento da criança, a expressão, né? E se ela expressar de uma forma que não corresponde à resposta certa, vamos dizer assim, né? Aí eu lembro vocês do construtivismo e o valor que o erro tem para o processo de aprendizagem. Olha teu cotidiano, você acerta sempre? Não. E o erro que você tem te ajuda a pensar de uma forma diferente para chegar, né, a uma solução mais adequada para o problema que você tem. Porque a vida é resolver problemas, né? A gente pensa para buscar soluções a problemas. Por isso que a pedagogia de projetos faz tanto sentido para a gente. A gente não consegue aplicar ela de uma forma legítima ainda na escola, né? E Thomas Edison ele tentou 1.300 vezes até chegar à lâmpada do jeito que a gente conhece hoje. E ele falou, ó, não foi 1.300 erros, foi 1.300 formas diferentes de chegar a um caminho, né, que não deu no caminho adequado, mas me auxiliaram a chegar ao caminho certo. Então é isso, né? Por isso que a BNCC, chama de campos de experiência, né? Não chama de disciplina. Disciplina parece que deixar uma coisa num quadrado fechado, né? Campos de experiência, né? Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Valoriza muito a experiência da criança, a linguagem, a expressão, e com base em 2 pilares, que é o brincar e as brincadeiras e interações. Então, a partir disso, né, dessa socialização, que a gente vai avançando, né, a criança descobrir, organizar o mundo interno dela a partir do contato que ela vai ter, a partir dessas vivências, com as categorias do pensamento. E ela vai, né, de uma forma natural, entendendo que ela é capaz de identificar, de associar ideias, de aplicar, de executar, não ficar num fluxo, né, intuitivo de fazer as coisas apenas. Perceba ao seu redor, tem pessoas que elas fazem coisas o tempo todo, são produtivas, mas elas não se organizam. Chega um momento que as coisas não vão para frente, fica patinando, porque é incapaz de organizar o pensamento e realizar as coisas de uma forma bem pensada, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ótimo, Anderson. Então, vamos dar continuidade. Vamos falar agora a definição de letramento, né? Então, alfabetização, como a gente disse, né, se refere à aprendizagem e domínio do código alfabético, né? O processo onde a criança aprende a decodificar os elementos que compõem a escrita. E o letramento? O letramento, por sua vez, é a capacidade, né, e competência que o sujeito adquire a partir de uma função social da leitura e da escrita. É um contexto mais amplo, além da aprendizagem das letras e símbolos escritos, mas referindo-se à compreensão, interpretação e uso da língua nas práticas sociais. Pode passar. Então, aqui, ó, eu trouxe, né, a outra fala da Emília Ferreiro.
que ler e escrever de forma letrada é um conjunto de competências e habilidades, comportamentos e conhecimentos. Ler não é decifrar e escrever não é copiar. Então já disse tudo, né? Embora sejam ações distintas, é recomendado que alfabetizar e letrar aconteça de maneira paralela, né? Entendendo que os conceitos como complementares, ou seja, a formação ideal, né, considera alfabetizar letrando, onde toda criança deve ser alfabetizada ao mesmo tempo em que ela é letrada. Eu falo isso bastante, né? A criança que está dentro da barriga da mãe, ela já está vivendo em um mundo letrado, que ela ouve, né, os pais conversando, ouve os pais contando história, né, alisando ali. A criança, mesmo não sendo alfabetizada, mas ela sabe o que é uma garrafa de Coca-Cola, ela sabe que o M é do McDonald's, que ali vem do lanche. Então, isso é um mundo letrado, né? A criança ela não precisa ser alfabetizada para entender algumas coisas. E o que prevê, né, Anderson, a alfabetização, né, e letramento? A BNCC, como o Anderson disse, traz diretrizes específicas para a etapa escolar, né, da alfabetização, iniciando os dois períodos, né, os 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, existe, né, uma lei que a criança deve sair do segundo ano alfabetizada, mas para isso, o trabalho deve-se começar na educação infantil, né? Então, segundo a BNCC, é indicado, né, que as práticas letradas já devem ser estimuladas desde a educação infantil, além das considerações a respeito da vida social mais ampla para o aluno. Próximo. Ai, meu aluno, ele não consigo alfabetizar ele. Por que será que você não consegue alfabetizar seu aluno? Será que ele já está preparado, né? O seu motor está preparado para isso? Será que ele já adquiriu todas, né, as competências, habilidades da coordenação motora para ser alfabetizado? E como que está o emocional dessa criança? Está tudo certo? Não está? Então, para a criança ser alfabetizada e letrada, ela precisa alcançar essas 3 dimensões do desenvolvimento cognitivo, que é a lógica, perceptivo-motora e a socioafetiva. Anderson quer comentar alguma coisa? Eu sei que é da sua área, que você vê bastante, né? Os professores, meu aluno não consegue ser alfabetizado, mas você percebe a criança na quadra da escola, como essa criança, né, está sendo estimulada. Sim. Exatamente. Existem alguns déficits, né, motores que a gente sabe que a gente não pode pensar um ser humano como a dualidade corpo e mente, coisas separadas, né? Teu corpo e tua mente estão conectados. Na verdade, é uma coisa só. E isso influencia muito a tua forma de pensar. Né? O nível de desenvolvimento motor que teu corpo está influencia a forma que você organiza teus pensamentos, né? E a criança, é nítido ver a criança que tem alguma limitação, mas principalmente a criança que não tem uma limitação vinculada a alguma deficiência, mas que ela foi pouco estimulada, né, em relação aos aspectos motores, as dificuldades que elas encontram em sala de aula. E tem coisas que fogem à nossa alçada, né? A gente não consegue estimular o tempo todo a criança, né? Parte dessa responsabilidade tem que vir da família, mas a escola tem que olhar para os aspectos motores da criança e favorecer estímulos diários. Se você tem professor de educação física aí na tua rede, atuando com a tua turminha, veja, ele faz um trabalho especializado 2 vezes por semana, normalmente são 50 minutos de trabalho. E os outros dias, né? O corpo de uma criança deve movimentar-se, em média, de 4 a 7 horas diárias. Isso é bastante coisa, né? E a gente tem que sair, né, da sala de aula. Isso é investimento. Às vezes você acha que está perdendo tempo de aula. A gente tem que superar esse pensamento.
olhar para o movimento, né, a aula de educação física, se você não quiser chamar assim, né, o corpo, gesto e movimento, eu acho que a gente já rompe uma série de paradigmas aí quando a gente fala essa expressão feliz, né, que a BNCC traz, corpo, gestos e movimento. É investimento de tempo quando você sai do quadrado da sala de aula, sai daquelas carteiras enfileiradas e você investe tempo para estimular as suas crianças a brincar. Alguns momentos é brincadeira livre, alguns momentos é brincadeira mediada, mas o movimento do corpo vai favorecer o desenvolvimento de ritmo, e para a leitura o ritmo é essencial. Tenta ler um texto sem fazer as pausas das vírgulas ou a separação das palavras. Você vai ler o texto inteiro, não vai ter sentido nenhum para você. Você precisa de ritmo para ler. A noção de espaço, para a criança escrever no lugar correto, ela precisa ter noção de espaço. E a noção do espaço do corpo dela no ambiente deve ser trabalhado primeiro do que o espaço num ambiente diferente que ela não está tão familiarizada ainda, que é folha de papel, né, um quadradinho, e tem que escrever lá dentro. É muito mais minucioso do que ela entender a relação do corpo dela no espaço maior, né? Então, isso tudo que eu estou falando é psicomotricidade, coisas que vocês aprenderam na faculdade, os pedagogos também, né? Então, ritmo para leitura, né? Noção de espaço para ler, para escrever, perdão, e muitos outros elementos, né, de coordenação motora grossa, ampla e coordenação motora fina, que vão agregar elementos importantes para ela dar um amparo, né, um suporte para que a criança possa desenvolver atividades na apostila, né, no caderno, nas páginas aí dos livros que vocês utilizam. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Então, invista um tempo da sua aula diária para estimular, né, a relação perceptivo-motora das crianças. E, atrelado a isso, a toda a relação que a gente tem com a criança, a gente tem uma relação socioafetiva também. Então, a gente precisa dar esse amparo, né? Isso faz com que tanto a questão perceptivo-motora como a socioafetiva vai criar conexões importantes no cérebro dela, que são as sinapses, né? O encontro de neurônios. A gente tem bilhões de neurônios no nosso cérebro, mas a interação com o mundo faz com que eles se conectem e troquem informações entre si. Então, movimento corporal, boas relações afetivas, a gente vai caminhar muito bem para dar esse amparo para o cérebro da criança se desenvolver e ela consiga desenvolver as habilidades, né, de leitura e escrita, tá? Então, não tem muito segredo. Investir tempo de planejar as aulas para que vocês consigam, né, faça um checklist. Né, se você está fazendo todos os estímulos necessários para a tua turminha evoluir, tá? Então, a gente tem esse contexto, a gente não pode ignorar, né, o valor que o movimento tem e a afetividade também. E essas conexões, elas são cada vez mais fortalecidas quanto mais a criança se movimenta, mais a bainha de mielina ela vai se fortalecendo. O que é a bainha de mielina? É como se pensa nas conexões cerebrais como se fosse um fio, né? Todo fio ele tem um revestimento de borracha para proteger ele. O fio do meu fone de ouvido ele é fino, né? Ele passa pouca informação nele, né? Dentro dele. Então o revestimento desse fio ele não precisa de ter uma grande espessura. Agora olha um cabo de alta tensão, passa muita informação ali, né? Muita energia, cabos de fibra ótica, né? A espessura do revestimento é bem robusta para garantir que exista essa troca de informação, a passagem de energia ou de internet, né? Nesses cabos. Então, quanto mais você se movimenta, teu corpo vai lá e cria, é uma gordura especial, tá? Ele cria a bainha de mielina mais fortalecida. E isso dá, né, mais condições para a troca de informação, ser mais ágil. Então você cria mais inteligência quando você se movimenta bastante. Isso começa lá nos bebês, né? Período sensório-motor. Olha o que o Piaget nos ensinou. A descoberta do mundo vai pela percepção, né, e pela
a condição motora da criança. E a partir daí a gente vai desenvolvendo, né, os movimentos reflexos, vão dando lugar para os movimentos rudimentares, depois os movimentos fundamentais, olha o nome, fase de desenvolvimento das fase motora fundamental, ali dos 2, 3 anos até os 6, é a idade que vocês trabalham. Fase motora fundamental são as habilidades que a gente vai adquirindo, habilidades motoras básicas de locomoção, de manipulação de objetos, tá? E de equilibração do corpo também. O equilíbrio é essencial e a gente utiliza ele sempre. Para você estar sentado aí nos ouvindo, você está utilizando o equilíbrio. Então a gente precisa disso, né? O estímulo motor diariamente vai dando uma condição para a bainha de mielina se fortalecer e a inteligência, né, da criança, o cérebro ganhar mais condições para desenvolver inteligência. Aí o que ela recebe lá em sala de aula, né, vai ser fichinha para ela. Ela vai evoluir muito. Então, essa é uma dica importante para vocês. Com certeza, Anderson. Eu lembrei muito, né, de uma professora que eu trabalhei, né, não culpo ela, mas, por exemplo, foi no primeiro ano, ela chegava e simplesmente enchia a lousa e falava assim para mim: as crianças vão ser alfabetizadas aprendendo a escrever. Se elas não escrever, elas não aprendem a escrever. E deixava as outras coisas. Ela era uma professora que não tinha, né, tipo, o sócio afetivo dela já não colaborava muito. Ela tentava se manter muito afastada das crianças, ela não tinha um carinho pelas crianças, não desenvolvia, né? Ela enchia 3 lousas e ela que as crianças iam ser alfabetizadas. E não é assim, né? Então, como você disse, a importância da gente desenvolver essas 3 dimensões para a gente ter o êxito na alfabetização. Então, vamos para o próximo slide. Eu nem comentei da lógica, né? Da função cognitiva vinculada à lógica, porque a escola hipervaloriza a lógica. Sim. Né? Mas os 2 elementos de baixo aqui, eles não estão embaixo à toa, porque eles são a sustentação da lógica, entendeu? Sim. É a sustentação da lógica. Pensa no seu computador aí, no seu smartphone. Você pode ter o melhor chip de processamento de dados. Sabe o processador do teu notebook? Ele pode ser Intel Core i7 do seu smartphone, última geração. Mas se ele não tiver os outros componentes importantes para fazer o processamento, ele não vai ter serventia nenhuma. Entendeu? Com certeza. Então, os aspectos motores e afetivos são os outros componentes da máquina. Aí eles dão condição para a lógica ocorrer de uma forma adequada. Né? O processador trabalhar de uma forma adequada. Então, a gente tem que pensar essas 3 dimensões no mesmo status. A escola, por muito tempo, a escola clássica, né, ela hipervalorizava a lógica, né, o pensamento cognitivo, deixava de lado outros elementos. É só vocês lembrarem, todo mundo já assistiu Sociedade dos Poetas Mortos e filmes aí que retratam essa realidade, né? E isso a gente tem que abastecer nosso repertório cultural para olhar para essa vertente, olhar para o teu aluno e ver um ser, né, integral, que você tem diferentes intervenções, estímulos para que ele possa evoluir. Olhar para uma página da apostila e ver ali um repertório incrível de possibilidades. Você já olha para ela e fala assim, daqui eu sei uma brincadeira que eu vou fazer com eles, para colocar eles para se movimentar, entendeu? Além da atividade em si. Se for para reproduzir uma atividade pura e simplesmente, a gente é facilmente substituído pelo YouTube, porque você coloca o vídeo lá uma vez, você dá aula para milhões de crianças. Agora, não quer ser substituído por uma máquina, porque a gente tem essa preocupação, né? Será que a gente vai ser substituído pela máquina no futuro, né? Não quer ser? Né? Faça a mediação da aprendizagem. Aí é uma coisa que não tem receita pronta. É você com a tua turma lá. O recurso está em mãos. Agora, o que você faz com ele, aí é o humano olhando para outro humano. Sim. Ótimo, Anderson. Agora vamos para o próximo slide.
né, pra gente, eu vou falar rapidinho, né, as fases da escrita. Pode passar para o próximo slide, fazendo favor. Foi aí? Eu já passei aqui. Não. Deixa eu ver. Mais um, deixa eu ver. Tá nas dimensões ainda. Eu passei aqui. Deixa eu projetar novamente, tá? Tá. Isso, muito bem. Isso, né? Então, nós vamos falar... Foi, obrigada, Anderson. Então, agora nós vamos falar sobre a psicogênese da língua escrita, né? Que são as 4 fases da escrita da criança. Eu vou falar rapidamente para a gente ter um tempinho, para a gente falar sobre algumas estratégias para trabalharmos dentro da sala de aula com as crianças. Então, vou apresentar o pré-silábico, o silábico, silábico alfabético e o alfabético. Pode passar mais um, Anderson, fazendo favor. O pré-silábico, né? A criança percebe que a escrita é representada, o que é falado. Desculpa, a criança percebe que a escrita representa o que é falado. Ela entende isso, ela tem essa noção. Geralmente, as suas reproduções são feitas através de rabiscos e desenhos, mas ainda elas não conseguem relacionar as letras. Então, olha lá, elas fazem bolinhas, fazem números, quadradinhos, desenhos, né? Às vezes até desenha uma menininha ali, um menininho. Então, essa é a característica de uma criança que está na fase pré-silábica. Pode passar mais um, Anderson? O silábico, né? No nível silábico, a criança passa a entender que existe uma correspondência entre letras e o que é falado. Então, ela já sabe que existem letras ali. Para ela, existe um traço representando o que é falado, mesmo que não seja o correto em relação à língua portuguesa, né? Então, cada sílaba possui uma letra. Então, aqui a criança tentou escrever cavalo, né? Então, tivemos várias ali tentativas de escritas. E nessa fase também é comum, né? Eu costumo separar o silábico com o valor sonoro e sem o valor sonoro, né? Então, aqui nesse exemplo, nós temos o silábico com o valor sonoro, né? Que a criança utiliza o K, o A e o O, que realmente são letras, né? Que estão na palavra cavalo. Mas pode ser que a criança, né? Aquelas nomeadas como silábica sem valor sonoro, vão colocar qualquer tipo de letra, normalmente é as letras do nome da criança, mas ela vai representar cada sílaba com uma letra. Então, ali, cavalo, né? Então, temos 3 sílabas, ela vai representar com 3 letras diferentes. Pode passar, Anderson. A próxima fase é o silábico alfabético, né? A criança, então, passa a entender que as sílabas possuem mais de uma letra, então, uma letra já não é o suficiente, porém, ela entende, né? Para entender que os fonemas é importante, que a criança também pratique sílabas só com uma letra, intercalada com sílabas maiores. Então, por exemplo, né, o cavalo, vamos continuar com o exemplo do cavalo. Ali ela já utiliza o C e o A, né? Então, aqui também temos várias tentativas de escritas e as crianças já passam a perceber que uma letra já não é o suficiente. Pode passar. E, por fim, né, na última fase, nós temos o alfabético. Porém, não quer dizer que a criança esteja totalmente alfabetizada, tá? A criança já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra, né? E ela passa, então, a perceber o valor das letras e sílabas. Então, futebol, né? Então, olha lá, faltou o L, vovô, caminhão, jacaré, né? Televisão, agora. Então, a criança, ela já entende isso, mas não quer dizer que a criança esteja 100%, né, alfabetizada. Pode passar, Anderson. Então, essas são as fases da psicogênese da escrita. Então, se você quiser, né, saber em que nível sua criança está, que seu aluno está, na internet tem várias tabelas, né, que vocês podem comparar, né, a escrita do seu aluno com a escrita para você identificar
que fase que essa criança está. É muito importante isso, né? Porque é a partir daí que eu vou saber qual a estratégia utilizar dentro da sala de aula. Por isso que é importante que as crianças pratiquem a escrita espontânea, né? Por isso que é importante que vocês trabalhem as sondagens dentro da sala de aula, né? Com 4 anos já é possível escrever, né? A escrita do nome sem consulta, escrita espontânea. Vamos brincar de supermercado, vamos escrever a lista, né? Do que compramos no supermercado. Então, deixem que as crianças escrevam todos os dias, né? Pelo menos se for uma palavra espontaneamente. E também é importante ressaltar para vocês uma dica aqui que eu vou dar, que as crianças desenhem todos os dias. Né? A criança que desenha todos os dias, ela tem mais facilidade para ser alfabetizada na educação infantil. Então agora, né, para a gente encerrar assim a nossa live, a gente reservou um tempinho para fazer algumas sugestões de trabalho para vocês. Mas para isso, né, é importante que esse processo de alfabetização, né, as crianças estejam inseridas em ambientes letrados, né, que motivam a criança a ler e escrever. Então, antes da gente apresentar aqui algumas sugestões, né, de práticas de dentro da sala de aula, é importante que vocês promovam, né, um ambiente alfabetizador, né, com um conjunto de situações de uso reais de leitura e de escrita, né, de textos que estejam dentro da realidade da criança. O alfabeto, ele tem que ser apresentado de maneira lúdica e criativa, né, se possível sensível ao toque. Então, tentem fazer o alfabeto de EVA para que a criança, né, sinta. A criança é muito sensorial, a criança precisa sentir. Então, que ela sinta cada letra do alfabeto. É preciso estimular a consciência fonológica, né, trazendo sempre atenção para os sons. A importância das cantigas com rimas ou parlenda, né, para trabalhar o som das sílabas. Ensinar os números é importante, né, a partir de situações de rotina, despertando a curiosidade dos pequenos e construindo a relação entre números e quantidades, né? Por exemplo, convidar o aluno, né, a explorar todo tipo de material escrito, seja livro, revista, panfleto. Estimula também reflexões sobre o objeto de estudo, né? Então, convida o aluno a mudar diálogos de uma história, ouvir e recontar contos, né? Isso é muito importante. Então, são situações que vocês precisam trabalhar dentro da sala de aula, né? Levando em consideração a consciência fonológica e a promoção do conhecimento das letras de forma sutil e orgânica, né? Tenho certeza que vai dar certo. Então, agora, né, vamos falar um pouquinho sobre as sugestões de trabalho. Eu trouxe a primeira, né, sugestão de trabalho, que é o gênero canção. Então, a criança ela precisa ter contato com todos os tipos, né, de gêneros textuais. Pode voltar, Anderson, um pouquinho. Isso, a canção. Então, na canção, isso, nós vamos trabalhar rimas, ritmos e brincadeiras em meio a reflexões metalinguísticas, sistematizações e intervenções pedagógicas. Então, eu trouxe aqui, né, a cantiga sopa da palavra cantada, né? Acredito que todos os educadores conheçam essa cantiga. Então, vocês vão selecionar figuras, né, que falam na música ou não. Eu trouxe aqui, por exemplo, mamão e limão. Na música fala outras palavras, né? Bala, mala, pato, gato. Então, vocês vão selecionar figuras que rimam. E vocês vão cantar com as crianças, né? Por exemplo, mamão rima com feijão, né? E vocês vão colocando tudo na sopa. Então, eu fiz aqui a sopa de letrinhas. Olha aqui, Anderson, a famosa sopa de letrinhas. Muito legal. E vocês vão cantando isso. Aí vocês vão cantando com as crianças, né? Então, eu imprimi na folha sulfite mesmo, aqui a sopa de letrinhas. São várias letrinhas, né? E vocês vão cantando com as crianças. E vocês, né? Por exemplo, vamos lá.
O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem tomate? Então, você cola aqui na sopinha. Será que tem bola? Tomate rima com bola? Não, tomate não rima com bola. Então, vocês vão colocar as crianças para pensar nessas situações, né? Tomate rima com o quê? Né? Ai, tomate rima com abacate. Então, vou colocar aqui na sopa o abacate. São duas palavras que rimam. Então, é importante também, às vezes, depois que vocês completarem a sopa, escrever essas palavras, né? Num papel pardo, numa cartolina, até mesmo na lousa. Vamos confeccionar, né, essas palavras com alfabeto móvel. Então, vocês podem explorar essa música de diversas maneiras, né? Então, vamos lá. O que tem na sopa do neném? Será que tem boneca? Na minha sopa tem boneca? E agora, o que rima com boneca? Será que tem panela? Cola aqui na sopa. É 1, é 2, é 3. E vocês podem, né, fazer essa combinação das rimas, o que rima, o que começa, né? Então, aqui nós temos o tomate, abacate, boneca e panela. Alguma dessas figuras iniciam com a mesma letra? Terminam com a mesma letra? Então, olha a infinidade de atividades que vocês podem, né, explorar com essa música. Gostou da sugestão, Anderson? Gostei muito. Sensacional. Lúdica, né? Legal, né? Isso. Então, tem diversas figuras que eu trouxe aqui, o pato, mola. Vocês vão usando a criatividade. Pode ser, né, palavras que vocês estão trabalhando em um projeto, em um livro que vocês acabaram de ler com as crianças. Então, tem essa possibilidade. A outra sugestão que eu trouxe para vocês é a música Meu Galinho, né? Cantiga popular, que nós vamos trabalhar as sílabas. Então, eu recortei aqui diversas sílabas, ó. O Zá, o Fá, o Fu, Bá, né? O Me. Então, vocês podem recortar todas as sílabas que vocês estão trabalhando dentro da sala de aula. Se o aluno tiver alguma dificuldade em uma sílaba específica, né, use essa sílaba, né, para promover essa conexão com o que está sendo ensinado dentro da sala de aula. E como que funciona, né? Então, a música original do Meu Galinho é assim. Há 3 noites que eu não durmo, lá, pois perdi o meu galinho, lá, coitadinho, lá, pobrezinho, lá, eu perdi lá no jardim. Então, aí você vai pedir para a criança sortear uma sílaba dessa, né? Colocar no potinho, a criança vai sortear. Vou sortear uma aqui. Peguei. A sílaba sorteada foi Lu. Então, em vez do lá, vocês vão falar Lu. Então, vai ficar assim. Há 3 noites que eu não durmo, Lulu, pois perdi o meu galinho, Lulu, coitadinho, Lulu, pobrezinho, Lulu, eu perdi lá no jardim. Vamos pegar outra sílaba então agora para a gente continuar a música. Sorteei usar. Ele é branco e amarelo, zaza, tem a crista vermelhinhosa, bate as asas, zaza, abre o bico, zaza, ele faz kiri. Então, é uma possibilidade também, né, para vocês trabalharem dentro da sala de aula. Vocês podem usar, às vezes, letras, usa outra música também, que vocês têm costume de cantar dentro da sala de aula com as crianças. Vamos para a próxima, que eu trouxe um material do portal, que é o bingo, né? O bingo do alfabeto.
Então, aqui as crianças têm contato com uma tabela, né? Aqui tem o N, o X, o V, o U, o G e o S, né? Então, vocês podem sortear, são cartelas diferentes. Vocês vão sortear a letra, né, na sala, vocês podem utilizar o alfabeto móvel, e vocês vão mostrar para a criança. A criança que tiver, ela pode colocar uma tampinha de garrafa, né, aqui em cima da letra. A letra sorteada foi A. Então, vamos colocar uma tampinha. Quem tem A, coloca uma tampinha. O que nós podemos escrever com A? Faça uma lista, né, dentro da sala de aula, ali na lousa. O que termina? Quem começa com a letra A na escola, aqui na sala, né? Ah, é Amanda. Vamos escrever, então, o nome da Amanda. Então, vocês podem fazer essa mediação com as crianças. E eles adoram, né? Então, promove também, né, essa questão de ganhar, perder, né? Quantas letras faltam? Você já trabalha matemática, né, no bingo do alfabeto. Quantas letras faltam para você ganhar? Quantas letras sorteamos, né? Então, você trabalha uma infinidade também de componentes ali dentro de um mesmo jogo. No portal também tem essas cartinhas aqui, né? Vocês podem imprimir e recortar, igual eu fiz aqui. Vocês podem plastificar, né, para o jogo durar mais tempo. E vocês vão trabalhar a consciência fonológica das crianças com os fonemas iniciais de cada letra, né? Então, por exemplo, a criança, ela vai jogar essa cartinha aqui no meio da roda, né? Então, é um urso. Então, temos o O, o U, o E e o L. Ah, qual que é a letra que começa o urso? Ah, começa com U, o quadradinho azul. E qual outra palavra a gente, né, escreve com U? Ah, unha. Então vamos escrever uma lista de palavras que começam com U ou que terminam, né, com cada letra. Então nós temos aqui o brigadeiro, trabalhar as consoantes, a boneca. Ou também vocês podem, né, trabalhar com os fonemas finais, né, os sons finais. Boneca termina com que letra? Com a letra A. O A está em qual quadradinho? Qual é a cor, né, do quadradinho da letra A? Ah, é o verde. Muito bem. Então, vocês também têm essa possibilidade para trabalhar dentro da sala de aula. Outro jogo, né, que eu adoro trabalhar, que eu faço bastante, é o tapa certo do alfabeto, né? Então, eu faço cartinhas. Aqui, ó, tem a letra A letra C, a letra B. E vocês fazem com todas as letras do alfabeto. Eu coloco uma mosquinha aqui só para deixar o jogo um pouquinho mais lúdico para eles. Faço mãos de EVA, né, com palitinho de churrasco. Eu espalho essas cartinhas na roda com as crianças. Espalho essas cartinhas e sorteio uma letra do alfabeto móvel. Então, a criança, né, que achar a letra A, ela vai bater a mãozinha em cima da letra A. E ela fica com essa cartinha. Então, ganha, né, quem encontrar mais cartinhas ali que estão espalhadas no chão. Então, você também pode trabalhar, né? Quantas letras você conseguiu, né, encontrar? Você vai registrar. Vamos registrar quantas quantas letras você conseguiu encontrar. Ah, eu consegui 5. Aí você pode montar um gráfico desse jogo com as crianças para descobrir quantas cartinhas cada criança conseguiu encontrar. Também é uma possibilidade, tá bom? Então, trouxe esses recursos aqui para vocês, espero que vocês gostem dessas ideias. Se você tiver alguma sugestão, coloque aqui no chat, né, para compartilhar. Eu sempre falo que boas práticas são sempre bem-vindas, a gente aceita, né, compartilhar essas dicas, sugestões com nossos amigos aqui. Anderson, quer falar alguma coisa? Vamos colocar o Anderson aqui na telinha de novo. Opa, voltei. Agora sim. Gostei demais. Assim, o recurso é riquíssimo em vários recursos, né? Não só digitais, mas também para imprimir.
e utilizar, né, em sala de aula mesmo. Esses jogos, né, tem muita coisa boa lá, em PDF para baixar e imprimir na escola, plastificar para preservar aí, e várias turmas utilizarem, né? E faz todo sentido, né? Reforçando aquilo que a gente falou, não ficar restrito a apenas uma metodologia. Então, para algumas crianças, né, o estímulo do fonema é muito importante, porque ela não foi, às vezes, estimulada pela família em termos da oralidade, né? A questão, então, não ficar restrito a só ao letramento em si, né, o foco no texto, e sim, esses recursos vão favorecer diferentes abordagens, né? E aí garantir que a criança, a turma em si, que é heterogênea, né? Crianças têm diferentes níveis de aprendizagem, elas possam ser atendidas da melhor forma. Ótima colocação, Anderson, né? Realmente são recursos riquíssimos, estão disponíveis no nosso portal, como o Anderson disse, tem vários, né? Eu não conseguiria trazer todos aqui para vocês nessa formação, porque são muitos, muitos mesmo. Então, lá no portal, para vocês classificarem esses recursos, vocês vão até a categoria e selecionam consciência fonológica. Então, vai sair vários jogos de consciência fonológica para vocês trabalharem a alfabetização aí na sala de vocês, tá bom? Agradeço imensamente a participação de todos. Tenho certeza que foi uma formação riquíssima. Aprendi muito também com o Anderson, né, com as colocações do Anderson, sempre pertinentes ao assunto. Agradeço a participação dele por me acompanhar em mais uma formação. E de vocês, principalmente, né, por manter essa parceria conosco, de acreditar sempre no nosso trabalho. E até uma próxima, né, semana que vem teremos a formação, né, para os pais e responsáveis com o psicólogo Rafael Gianotti, que vai trabalhar também a fase dos limites, né, a afetividade das crianças. Não percam, vai estar ótima também, né, vai ser aberto também para vocês. Tenho certeza também que vários professores são pais que vão se identificar também com as situações que o Rafa vai trazer. E muito obrigada por tudo. Obrigada, viu, Anderson, por me acompanhar sempre. Eu que agradeço, Tainá, parabéns aí pelo conteúdo que você preparou. Como eu falei antes aqui, eu não sou especialista em alfabetização, né? Minha área é educação física, movimento e também cultura digital. Mas minha esposa é alfabetizadora, atualmente é diretora de creche, mas é uma excelente profissional da alfabetização. A gente dialoga muito com ela, eu dialogo muito com ela sobre, aprendo bastante, até porque a gente tem a Luísa aqui em casa, né? Então já começa a pensar sobre, né, os processos de educação da nossa filha, né? E também eu como profissional da educação física, consegui contribuir, né, com a linguagem escrita, né, e a leitura também, por meio das minhas aulas lá na minha escola. Trabalho no ensino fundamental, mas na educação infantil também é uma perspectiva que eu olho para sempre poder trocar ideias com profissionais da área, e a educação física, o corpo, ser um mecanismo de aprimoramento, de desenvolvimento, né, que depois a gente consegue visualizar isso muito bem lá em sala de aula, quando as crianças conseguem assimilar melhor, né, os conceitos, os conteúdos, interpretar melhor tudo aquilo, todas as informações, que são muitas, né? A gente é rodeado com informação e a gente tem que dar sentido e significado para elas. E assim a gente vê uma evolução importante. Então, aprendi muito com você, Tainá, e vou levar isso para minha rotina lá em sala de aula também. Muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado, meus colegas professores. Desejo aí, né, boas aulas para vocês, que vocês consigam continuar o trabalho retomando as aulas presenciais na escola, né, favorecendo o aprendizado, o desenvolvimento das crianças, né, fazendo o seu melhor. E nós, do Sistema de Ensino Unifev, estamos sempre aqui para poder colaborar de alguma forma para vocês, com vocês, né. Muito obrigado, uma boa semana, né, fiquem com Deus, forte abraço.
Obrigada, Anderson. E não esqueçam de preencher o formulário para garantirem o certificado dessa formação. É muito importante a opinião de vocês também lá no nosso formulário e também para a gente conseguir o certificado para cada educador, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.